Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o mistério do grito da meia-noite. Envolve as festas, envolve vários assuntos que são difíceis de compreender caso vocês não estejam familiarizados com as festas. Eu vou trazer algumas informações aqui nesse vídeo, as informações que cabem nesse vídeo, mas tem muito mais coisas para se falar sobre isso, e isso daí vocês vão ter que somar com os vídeos do irmão Pedro do canal ID e com os vídeos que o irmão Israel vai fazer, porque esse estudo aqui, ele também faz parte do estudo das parábolas. Então, nós vamos falar sobre o grito da meia-noite, está na parábola das 10 virgens, só que eu vou trazer um lado que talvez vocês não conheçam e que realmente é muito profundo. Eu quero pegar aqui alguns exemplos do próprio apóstolo Paulo e através desses exemplos eu queria que ficasse bem claro para vocês que é impossível vocês estudarem o arrebatamento da igreja por alguém que quer falar sobre o arrebatamento, seja lá qual for a linha, seja pré, seja pós, ainda que seja pós, se não usar as festas. É impossível a pessoa explicar corretamente os pontos do arrebatamento da igreja se não falar das festas. Porque isso está aqui na palavra, está em todos os lugares. Então, presta atenção, vocês sabem que existe um mistério nas festas. Na verdade, existem vários mistérios, né? Mas um mistério que ficou bem claro para a gente é que são 7 festas, as 4 primeiras festas se cumpriram e as 3 últimas ainda não. Daí criou-se um mistério, né? Aonde que estão essas 3 últimas festas? Quando que elas se cumprem? Está relacionado com quais textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Aonde encontrar elas em Apocalipse? A gente tem tudo isso nas nossas mãos. Só que, para ter mais precisão no assunto, precisa também de algumas palavras hebraicas. Muda, sabe? São poucas palavras, mas traz uma mudança tremenda no texto. Mas ainda que você soubesse as palavras, vamos supor que você soubesse essas palavras hebraicas que eu vou falar, que são pequenininhas. Se você não meditar no contexto, você também não tem a revelação. É um conjunto que tem que se unir. São as duas partes, as palavras hebraicas e também a meditação no contexto geral. Tá bom? Então eu separo aqui alguns exemplos do próprio apóstolo Paulo. Ele, quando escreveu as cartas dele, ele sabia que as 4 primeiras festas se cumpriram, aconteceram eventos pontuais em cima de cada data, mas as 3 últimas ainda não. Por exemplo, no dia chamado de Pentecoste no Novo Testamento. Pentecoste por causa que é dia 50. Faz parte do dia das primícias, que se inicia no dia 1, mas o dia 50 é um dia à parte. Nesse dia aconteceu o derramamento do Espírito Santo, está em Atos dos Apóstolos capítulo 2. E depois disso há um intervalo, como vai se alinhar com outras profecias, que há um intervalo. Da semana 69 para a semana 70, existe um intervalo. Então todas essas coisas elas vão entrar dentro de um pacote chamado de mistério de Deus. A última semana não se cumpriu ainda. A 70ª semana não se cumpriu. As últimas 3 festas, elas não se cumpriram ainda. Então existe como você ler a palavra de Deus no geral, principalmente os profetas que mais falam de trombetas, expiação e a vinda do Senhor, você vai sempre ter uma leitura profética assinalando as 3 festas. Alguns profetas mais, outros profetas menos. Mas você vai ter isso, bem claro. Um profeta bem forte nisso é Zacarias. Mas você vai ver que Paulo sabia, quando ele escreveu, ele sabia que faltavam 3 festas para se cumprir. Então, quando ele vai ensinar para a igreja sobre a vinda do Senhor, ele usa as festas, não tem como, não tem outra. Então, se o apóstolo Paulo ensinava a vinda do Senhor usando as festas, a gente não pode seguir outro caminho. Então, é de se estranhar e muito quando alguém está falando do arrebatamento da igreja e nem sequer a palavra festa sai da boca. O apóstolo Paulo usa as festas até para combater o pecado. Uma carta que você vê praticamente todas as festas é a carta de Coríntios. Praticamente tem todas as festas ali. E até na hora de combater o pecado dentro da igreja ele usa as festas. Porque as festas, quem elimina o pecado é Cristo, né?
O Espírito Santo foi enviado para isso. Só que todas as obras do Filho, que elas estão dentro de tempos determinados, elas estão dentro das festas, elas são compreendidas com precisão dentro das festas. Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve Efésios, ele fala que nós somos selados para o dia da redenção, ele pega esse dia no singular e joga no futuro. O apóstolo Paulo sabia que isso iria cair justamente e unicamente no dia da expiação. Faltavam 3 festas. A festa das trombetas, que era um dia só, mês 7, dia 1. A festa da expiação, mês 7, dia 10, também em um dia. E depois os tabernáculos. O que dá a entender é que ninguém pode participar dos tabernáculos se não tiver os pecados expiados. Mas ninguém pode ter os pecados expiados se primeiro não tiver o toque das trombetas. Compreende? Todas as festas estão ligadas, mas as 4 primeiras, elas formam uma temporada, elas estão amarradas e formam uma temporada, e depois tem as 3 últimas, para o fim. Então, quando o apóstolo Paulo fala o dia da redenção, com certeza ele apontou aí para o dia da expiação, não é? Então, ele sabendo disso, o dia da expiação seria o dia da redenção, onde nossos corpos seriam glorificados. Então, ao falar de glorificação dos corpos, que aí envolve o arrebatamento, é claro que tem que ter trombetas antes. Por isso que em 1 Coríntios 15, ele fala, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Mas ele não fala, nesse momento ele não fala que é a última. Aí ele desenvolve o assunto, ele fala que Cristo é as primícias dos que dormem, tá vendo? As primícias. Ainda fala que Cristo ressuscitou sendo ele as primícias, apontou para a festa das primícias, dos que dormem. Depois tem o Pentecoste, não tem? Aí ele fala que a ressurreição ela está em 2 ordens, Cristo as primícias e depois os que são dele na sua vinda. Aí ele desenrola mais um pouquinho o assunto, e quando ele vai falar de transformação dos corpos, que seria no caso aí o arrebatamento, a palavra não saiu ali, mas saiu em 1 Tessalonicenses 4. Ele fala de uma última trombeta. Ou seja, tem que ter trombetas, a transformação dos corpos é o dia da redenção, que estava figurado no dia da expiação, e depois vem tabernáculos, concorda? O apóstolo Paulo tem isso bem claro na mente. E quando Jesus vai falar a parábola das 10 virgens, você pode traçar uma linha do tempo, e você vai perceber que essa linha do tempo pega várias gerações, e homens de povos, línguas e nações. Só que essa parábola ela tem uma resolução onde traz a vinda do Filho do Homem. Ela tem um desfecho, uma parte bem pesada para o final, aonde as 10 virgens acordam, vai vir o noivo e as apercebidas vão entrar para as bodas. Não é verdade? Então, usando um raciocínio lógico, aonde que estão essas 3 festas? Elas têm que estar ali na parábola. Do grito, a partir do momento do grito, até a entrada das prudentes nas bodas, tem que ter as festas. Agora você tem que descobrir aonde encaixa as festas aí. Porque, vê bem, vamos pegar a partir das bodas. As prudentes elas vão entrar para as bodas. Não pode ter ocorrido tabernáculos antes, com certeza. Então vai ocorrer depois. E fala de bodas, festa de casamento, alinhado com o tabernáculo. O que se entende é que as bodas, que é a festa de casamento, se alinha com a festa dos tabernáculos. Só que antes tem que ter a expiação dos pecados. Na festa da expiação, o sumo sacerdote tinha que sair do templo. Ele fazia toda a expiação e ele saía do templo. E o templo, a gente sabe, o Santo dos Santos é figura do céu, como está em Hebreus 9 e em outros pontos da palavra também. Então o sumo sacerdote saindo do templo, o Santo dos Santos, com os pecados do povo expiado, representa Cristo saindo dos céus. E aí, antes disso, tem que ter trombetas. Agora pensa bem, se a gente traça uma linha, aí a gente coloca aqui, por exemplo, o grito da meia-noite, até as bodas. Se a gente colocar as trombetas antes do grito, ficaria sem sentido. Porque as trombetas, nas festas, você vai ver que elas despertam o povo. O povo tinha, por exemplo, celebrado as 4 primeiras festas. Aí vinha
uma temporada onde não tinha festa nenhuma, até chegar às 3 últimas. E aí, a festa das trombetas, no mês 7, dia 1, elas davam um despertar para o povo e um alerta, porque 9 dias depois iria ter a expiação dos pecados. Esse dia é importantíssimo, é o destaque. Você compreendendo bem o que Deus fala nesse dia, você consegue compreender o porquê das trombetas. Vamos continuar isso na parte número 2.